Bem-vindo ao Ensinos Bíblicos Simples. Hoje nós vamos estudar sobre quem é o Espírito Santo. Alguns dizem que ele é só uma força, apenas um ajudador, mas na verdade veremos que ele é o Espírito Santo de Deus. Vamos lá. O Espírito Santo é conhecido como a terceira pessoa da Trindade, onde temos também o Deus Pai e o Deus Filho, sendo estes três um único Deus. Daí, então, vem a termo Trindade, ou seja, três em um. Como a palavra Trindade não existe na Bíblia, porém o ensinamento doutrina da Trindade sim, com base nos próprios textos bíblicos. É importante falar primeiro sobre ela. Falemos então a respeito da Trindade. Para facilitar o entendimento, podemos analisar o momento da criação, onde vemos a atuação da Trindade divina. Analisemos os seguintes versículos. No princípio, criou Deus, Elohim, os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Gênesis 2. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. João 1:3. O Verbo, como todos sabemos, é Jesus Cristo nosso Senhor. Temos então que, no ato da criação estão presentes, Deus, o Pai e Deus, o Filho, Jesus ou Yahushua, Deus, o Espírito Santo, a termo hebraico utilizado em Gênesis 1:1 para Deus, Elohim, segundo o dicionário Strong, número 430, é o plural para outro termo, Eloá, Deus, que significaria deuses, num sentido comum, porém é mais especialmente utilizado com referência ao Deus Supremo. Ocasionalmente pode ser aplicado como deferência aos magistrados e às vezes a anjos. Contudo, não há deuses, mas apenas um único Deus. Veja todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós também, por ele. Em Isaías diz ainda: Eu sou o Senhor, e não há outro. Além de mim não há Deus, Elohim. Eu te cingirei, ainda que não me conheces. Para que se saiba, até ao nascente do sol e até ao poente, que além de mim não há outro. Eu sou o Senhor, e não há outro. Como não há outro Deus além do Senhor, termo esse que no original é nada mais nada menos que o nome do Deus verdadeiro, e o Devaue, o Eu Sou, conclui-se que, se só há um Deus e que tanto Jesus e Yahushua, como o próprio Pai e o Espírito Santo estavam na ocasião da criação, entende-se que o Elohim ali descrito refere-se a um Deus trino, que são três entidades num mesmo ser, daí o termo Trindade. Um exemplo é a criação do homem. Façamos, plural, o homem à nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Gênesis 1:26. Ora, assim como a humanidade é composta de corpo, alma e espírito, sendo um ser tricotômico, assim também é Deus, porém numa escala infinitamente superior e de uma maneira que a mente humana não pode calcular. Agora vamos falar sobre a atuação do Espírito Santo no Antigo e Novo Testamentos. Bem, o Espírito de Deus está agindo desde o início dos tempos até hoje e o porvir. Porém, a sua atuação no Antigo Testamento na vida do crente era de certa forma diferente daquela que provamos desde a descida do Espírito Santo enviado por Cristo após a sua ressurreição e ascensão aos céus. Lucas 24:49, João 16:7-13. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque, se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou-lo enviarei. João 16:7.
Algumas atuações no Antigo Testamento são: o Espírito agia fortemente na vida dos profetas de Deus. O Espírito de Deus estava no meio da congregação de Israel, na capacitação de pessoas para tarefas específicas a Deus, realização de prodígios. Os juízes e os reis governaram sobre Israel através da unção do Espírito Santo. O Espírito Santo sempre atuou no interior do homem, advertindo e gerando fé em Deus. Porém, diferentemente de hoje, o Espírito de Deus não habitava no interior de todos os homens constantemente, João 7:39, mas vinha sobre eles, de forma específica e pontual, Números 11:25-29, com algumas poucas exceções como Moisés, Números 11:24-25, Davi, Salmo 23:5, Salmo 51:11, João Batista, Lucas 1:15, entre outros. Analisemos a passagem de Ezequiel 36:27. Porei o meu espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente as minhas leis. O verbo dar, doar, está conjugado no futuro. Em hebraico o verbo natan está conjugado no futuro éter, indicando que isso, na época, ainda estava para acontecer. Da mesma forma, em João 14:17 seu texto diz, e estará em vós, conjugado também no futuro. Ver ainda João 14:26 e 15:26. Por fim, Jesus ainda diz, e se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas, se eu for, enviá-lo-ei, João 16:7. Porém, se o Espírito Santo de Deus já habitava em Davi de forma quase que similar à que temos hoje, no caso, no período do Velho Testamento, como essa profecia de Ezequiel ainda estava para se cumprir? A resposta está em Joel 2:28-29, onde diz que haveria um derramamento do Espírito sobre todo o povo, e não apenas sobre alguns poucos e de forma momentânea. E, depois disso, derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. Até sobre os servos e as servas derramarei do meu Espírito naqueles dias. Joel 2:28-29. A maior diferença entre a atuação do Espírito Santo no Novo e Antigo Testamentos é que no Novo o Espírito de Deus fora dado de forma mais abundante sobre os crentes. Ele não viria sobre apenas, mas habitaria para sempre, João 14:16, e constantemente em nós. Os apóstolos, exceto Tomé que só foi 8 dias após os demais ver versículo 26, só receberam plenamente o Espírito Santo após a ressurreição de Cristo, quando ele lhes apareceu numa tarde, quando estavam reunidos, João 20:22. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez, Pai seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E, havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. João 20:21-22. Outra coisa é que nós podemos ser revestidos dele, Lucas 24:49, que é chamado de batismo com fogo, Mateus 3:11, ou batismo no Espírito Santo. Os apóstolos só foram revestidos desse poder 50 dias após a Páscoa, no Pentecostes. Outra coisa nova é que alguns dons espirituais como falar em línguas, a variedade de línguas e a interpretação das línguas, 1 Coríntios 12:30, são dons exclusivos aos que são batizados, revestidos, no Espírito Santo de Deus. Batismo no Espírito Santo. Como já dito, esse batismo é um revestimento de poder, e para recebê-lo já é necessário ter habitando em si o Espírito Santo, João 20:22, Atos 2:4. O sinal que primeiramente identifica tal dom é o falar em outras línguas, efeito que sempre acontece no ato do recebimento,
Atos 2 e 4, 10 e 45 a 46, 19 e 6. Este maravilhoso dom nos capacita ainda mais a pregar o Evangelho de Deus, pois através dele somos totalmente cheios de Deus. Também, como já dito, alguns dons do Espírito necessitam do batismo, como o falar em línguas, a variedade de línguas, e a interpretação das línguas, 1 Coríntios 12 e 30. Outra coisa maravilhosa é que ao falarmos em línguas nosso espírito é edificado, 1 Coríntios 14 e 4, pois o nosso espírito ora juntamente com o Espírito Santo de Deus, 1 Coríntios 14 e 14. As línguas faladas no ato do batismo podem ser tanto línguas conhecidas, Atos 2 e 6 a 12, porém não pelo falante, 1 Coríntios 14 e 14, ou línguas celestiais desconhecidas da humanidade, também chamada de língua dos anjos, 1 Coríntios 13 e 1, quando são línguas humanamente conhecidas, chama-se xenolalia. Já quando são desconhecidas, chama-se glossolalia. É importante dizer que o batismo não garante a salvação, pois sendo batizado ou não, todo crente verdadeiro possui o Espírito Santo. E tê-lo em sua vida é, aí sim, a garantia da nossa salvação. Efésios 1 e 14, 2 Coríntios 1 e 22, 5 e 5. Espero ter contribuído para a edificação espiritual vossa. Fiquem com Deus, na paz do Senhor.